Damos as boas-vindas ao primeiro episódio do programa Conversas com Impacto, um espaço em que a Active dá voz às instituições que cuidam das pessoas mais velhas e juntos pensamos de que forma podemos melhorar os cuidados prestados a esta comunidade. O meu nome é Sara Gonçalves, sou CEO da Active e hoje tenho comigo o Dr. Francisco Lopes Figueira, provedor da Santa Casa Misericórdia de Évora. A Misericórdia de Évora foi fundada em 1499 e desde então tem servido diariamente com cuidado e dedicação aos seus utentes e a sua região. Senhor Provedor, antes de mais, muito obrigada por ter aceito este nosso convite. Se calhar começávamos por se apresentar um bocadinho e também por apresentar a misericórdia que representa hoje. Peço desculpa, muito boa tarde a todos, é um prazer estar convosco, é um prazer colaborar com a Active e ajudar, digamos, a defender estas causas ligadas às pessoas mais idosas, porque é uma das áreas prioritárias e de maior dimensão na Santa Casa da Misericórdia de Évora. Eu sou uma pessoa que tive uma história muito ligada ao desenvolvimento local, ao desenvolvimento regional, ao desenvolvimento em geral. A minha formação de básica é em Economia e Gestão, e tive uma vida nessa área, quer no setor público, aí mais ligado às questões de desenvolvimento, um bocadinho a uma escala maior, e também ao nível empresarial. Também trabalhei efetivamente na área empresarial durante grande parte da minha vida, ou o tempo inteiro, ou em part-time, enfim, associei sempre as duas coisas. Agora, sempre dei muita importância às questões humanas e ao papel das das pessoas no desenvolvimento, das pessoas em todo o processo que o homem desenvolve e interage à face da Terra. Isto é, tudo o que acontece à face da Terra é com as pessoas, é com essas que fazem são elas que fazem essa interação e é para elas. Isto é fácil de dizer nestes termos, não é? E é um lugar comum, aliás, quase, mas, mas na prática, muito, quando se começa a ver a atividade ou a presença humana sobre a Terra, em frações, tem-se dúvidas se é de facto assim e se as pessoas entendem devidamente assim, e tem-se ainda mais dúvidas se as pessoas sentem de facto assim. Isto o que é que quer dizer? É para as pessoas individualmente consideradas, porque eu respeito muito o ser individual, mas é também para as pessoas enquanto ser coletivo que têm que atuar em grupo e têm que atuar em comunidade, quer como atores, quer como beneficiários das consequências da sua ação. E basicamente, digamos, a minha história é esta, chegando a uma fase mais adiantada da minha vida, mais adiantada em termos de tempo, que é dedicar-me como voluntário a ser provedor da Santa Casa da Misericórdia de Évora. Aliás, contrariamente ao que muita gente faz, quando recebem um céu. Aliás, eu já tinha ação social antes, sempre tive uma atividade social significativa também, para além daquelas que vos referi, em termos mais estritamente profissionais e participação cívica também na sociedade. Quando me aposentei, quando recebi um papel que me deu esse estatuto, eu pensei que tinha que continuar a trabalhar e pensei que só deixo de trabalhar quando deixar de existir ou estiver incapaz. Aliás, por temperamento, não sou capaz de ver a vida de outra forma. Enquanto existir, eu terei que atuar, sou ator, sou beneficiário, como disse para os outros, também é para mim, e sendo assim, eu continuei a atuar num sítio onde eu já poderia ser voluntário, mesmo não ter, portanto, não me pagando nada, não tendo rendimento dessa atividade, podia ser, tinha liberdade, digamos, para fazer isso. Eu às vezes até digo em dias que são menos felizes, porque há dias menos felizes e dias menos agradáveis,
que um dia um dia pensarei em reformar. Mas já, de facto, esse estatuto formal já o adquiri há bons anos. E assim estou na Santa Casa da Misericórdia de Évora, uma instituição secular, das primeiras fundadas no país. Há uma certa discussão qual é a ordem por que foram fundadas. Claro que a primeira foi a de Lisboa, em 1499. Também, perdão, a de Lisboa em 1498, no final de 1498, e depois em 1499 foram fundadas umas quantas, e a de Évora foi fundada efetivamente em 1499. Portanto, tem hoje 524 anos, exatamente. E aqui estou, servindo posso, como consigo, com energia, com determinação e com os problemas todos que o setor tem, e são muitos e muito graves, e neste momento estamos num momento muito difícil da vida do chamado terceiro setor, ou todo o setor social em Portugal, porque ele, como está, não poderá continuar. Terá que ter uma grande inflexão. Como está, não terá grande futuro. Aliás, não tem, e o presente é difícil. Terá que sofrer alterações estruturais do modelo de funcionamento desta prestação de serviços à sociedade, estruturada como está em Portugal e apoiada pelo Estado, como está apoiada em Portugal. Aliás, é um dever constitucional, uma obrigação constitucional do Estado, testar os cuidados que as misericórdias, e neste caso, especificando a Santa Casa da Misericórdia de Évora, faz aos seus beneficiários. É uma obrigação do Estado. O Estado contrata por acordo de cooperação, e eu friso, por acordo de cooperação com estas instituições, em que a Santa Casa Misericórdia de Évora é meramente um exemplo, no meio de milhares, desempenhar uma parte do papel que compete ao Estado em troca de alguns financiamentos para esse efeito. Ficando com alguns direitos de acompanhamento e de controle de como é que essas funções são desempenhadas. Isto é aceito, e é assim que estamos, e é assim que eu estou. Estou nessa situação hoje. Não sei se me querem fazer alguma pergunta. Eu já disse tanta coisa que dava para estarmos aqui horas, não é? O professor tocou aqui numa questão de que são os desafios, não é, da atualidade, e ficando aqui um bocadinho na área que nós trabalhamos mais, que é o envelhecimento. Efetivamente é um dos tópicos que traz muita preocupação. Teremos a oportunidade também ao longo da conversa de falar aqui de outros desafios das instituições, mas perguntar-lhe aqui um bocadinho como é que encara o envelhecimento. Também tocou na questão da reforma, não é? E acho que tocou aqui num ponto muito importante, que é efetivamente de querer continuar a ser ativo, e que é uma coisa que nós também defendemos muito, mas efetivamente como é que se encara este investimento, como é que as instituições olham para este investimento, que é um dos tópicos com mais preocupação, e quais são aqui as grandes oportunidades e os grandes desafios que o seu professor vê também do seu prisma, e também do prisma da instituição, o que é que isto trará para as instituições, para o nosso país e para a nossa sociedade em geral. Bom, esta situação, este modelo que temos hoje, eh, podemos dizer que é gratificante, mas é gratificante. Claro que eu há bocado, quando disse o que sentia, estava a falar sobre mim. E aceito perfeitamente, com total naturalidade, que outras pessoas se sintam de outra forma e pratiquem de outra forma, e ponham, ou melhor, ponham em prática a sua vida de outra forma, mesmo estando em situação estruturalmente idêntica àquela em que eu estou. Não condeno nenhuma situação, nem outra. Referi-me ao meu sentimento, àquilo que eu sinto. Convinha frisar este aspecto e deixá-lo claro. Agora, este modelo de estar à espera que haja pessoas disponíveis
que haja pessoas disponíveis para prestar esse apoio, já há bocado referi, compete ao Estado, mas que todos fazem com muito agrado, por isso estão a fazê-lo, porque não são remuneradas por isso, querem somente ser úteis à sociedade, querem ser úteis àqueles que mais precisam, digamos, têm uma sensibilidade social marcada e pretendem ter essa intervenção, isso, muito bem, devem ser aproveitados. Mas a tendência natural, até porque cada vez mais tarde as pessoas se aposentam, estão em condições de ser voluntários a tempo inteiro, que é o problema que se coloca, né? Portanto, têm algum rendimento para poderem ser voluntários a tempo inteiro. Isso já é um benefício que ou se herda de família ou se adquire por si próprio e só ao fim de alguns anos é que se consegue fazer isso, que foi o meu caso, não é? Eu tive que conquistar esse estatuto, não tive heranças que me permitissem, digamos, ter rendimentos para ser voluntário a tempo inteiro. Essas pessoas devem ser aproveitadas porque conseguem introduzir uma perspectiva talvez mais humanizada de relação com o seu semelhante e entender melhor até o que se passa com o seu semelhante, o que eles precisam e se calhar até são melhor aceites do que a funcionalização deste tipo de serviço. Não era com certeza igual se todas estas instituições fossem transformadas em serviços de Estado e houvesse funcionários públicos a prestar este tipo de apoios e de funções na sociedade. Acho que ninguém tem dúvidas que o panorama a atuação e os casos e a forma de atuar e as consequências seria substancialmente diferente. E eu abstenho-me aqui de fazer qualificações nem a favor de uns, nem a favor de outros. Até porque está aqui também subjacente a algum modelo ideológico, não é? Também. Que é o que eu naturalmente não quererei trazer de todo para aqui. Mas acho que é mais humano, acho que é mais humano serem os próprios a tratar dos seus semelhantes e a apoiar os seus semelhantes enquanto podem e como podem. Esta é a minha perspectiva. De qualquer maneira, esse trabalho tem que ser reconhecido e tem que ser apoiado. Tem que lhe ser dadas facilidades para que essa função seja devidamente desempenhada. Primeiro, e começando por um lado mais simples, não devem ser perseguidos pela estrutura da administração pública, por terem regulamentos e regulamentos e regulamentos e regulamentos e regulamentos para aplicar. Naturalmente, a sociedade torna-se cada vez mais complexa. Hoje é muito mais complicado gerir uma instituição, seja ela qual for, do terceiro setor ou de outro setor qualquer, até porque estamos integrados na União Europeia, porque temos regulamentos da escala europeia, temos regulamentos da escala nacional em Portugal, temos regulamentos locais, das autarquias locais, temos um conjunto de situações que têm que ser todos, temos regulamentos do trabalho, da saúde, da higiene e segurança, dos incêndios, enfim, de uma multiplicidade de coisas que é preciso cumprir cada vez mais. Ora, bem basta pessoas que estão a trabalhar assim de forma voluntária, não são de uma forma geral especialistas em área nenhuma dessas. Se não lhe é dado apoio e facilidade algum ensinamento e alguma ajuda para porem essas funções, esses regulamentos, essas regras todas a funcionar dentro das instituições, depois estamos a criar dificuldades e a desencorajar as pessoas que se ofereceram com essa finalidade. Portanto, esperar-se-ia que os serviços do Estado, ou espera-se, não é esperar-se-ia, vamos pôr isto noutro tempo de verbo que é mais adequado, espera-se que o Estado, através dos seus serviços, ajude as instituições
também nesses aspectos, a ajudar a organizar-se e a cumprir as regras que devem estar sujeitas, e muito bem, e não aparecerem como polícias e sancionadores. Não aparecer como fiscal que vem ver se está tudo a cumprir bem e se não está tudo a correr bem. Multa, passa uma contornação, uma coima e lá vai. Que é o que acontece muito frequentemente. Portanto, esta atitude, esta cultura do relacionamento ser uma atitude de cooperação, de igual para igual, estamos todos no mesmo barco, está o Estado e não estas instituições, estamos no mesmo barco a cumprir para o mesmo objetivo, deve ser mais facilmente, deve estar presente no dia a dia, em toda a vida desse relacionamento que é contínuo e permanente. Outra grande questão, e essa é um pouco mais complexa não quer dizer que não seja mais permanente, porque ela é mesmo mais permanente. É que nas últimas décadas, eu diria nos últimos 20 anos, o desinvestimento no terceiro setor tem sido evidente. Isto é, tem-se espremido este tipo de instituições para fazerem mais, cada vez com menos dinheiros. Se vamos usar uma linguagem agressiva, dinheiro, com menos verbas, com menos meios. Isto é, aquilo que o Estado transfere para nós é pouco. E de quando digo pouco, não quer dizer que não haja uma outra instituição que não lhe chegue. Não é com certeza a Misericórdia de Évora que está na situação mais difícil, deixo já claro. Não é com certeza. Mas isso por outras razões, que teremos ocasião, eventualmente, de abordar ou não. Uh, mas as pessoas dependem dessa transferência do Estado e gerem com a maior das parcimónias essas transferências do Estado para desempenhar esse papel que o Estado lhe incumbiu. Mas não chega, a verdade é que não chega. Os funcionários ganham pouco, os funcionários ganham mal, os funcionários têm uma perspectiva de carreira que não é entusiasmante. Os funcionários trabalham não sei quantos anos e ganham o mesmo daquele que entra agora com a escalada do salário mínimo nacional, extremamente justa, e apesar de ser extremamente justa, criou uma situação de incapacidade de acompanhamento e de criação no terceiro setor de uma nova estrutura salarial que fosse justa, porque aquela que temos e que estamos a pôr em prática não é justa, é aquela que é possível com o dinheiro que o Estado nos transfere. Ora, tudo isto tudo só se corrige com mais dinheiro, isto é, o orçamento, a percentagem do OE que é transferida para este setor e para as finalidades sociais tem que ser maior. E tem que ser encarado este setor como é encarado, por exemplo, a saúde, que hoje está muito na moda discutir-se a questão da saúde e do SNS. O SNS precisa de mais dinheiro e, se não o tem, trabalha a crédito, não paga, fica a dever, não deixa de realizar as suas missões. Ora, a gente não podemos fazer isso. Este tipo de instituições não pode ter esse comportamento. E exige do Estado um tratamento é igual àquele que dá o SNS. Se aquele dinheiro não chega, é preciso pôr lá mais, para eles terem mais meios para fazerem mais ou para fazerem melhor. Estes são os grandes fatores que condicionam o futuro. Por outro lado, como as pessoas se reformam cada vez mais, e para terminar já esta é a sua questão, as pessoas que se reformam-se cada vez mais tarde, portanto, mais cansadas, eventualmente, da sua própria vida, ou pelo menos em média, mais cansadas da sua própria vida, e querem descansar, ou querem ir viajar, ou querem estar livres para fazer o que lhe apetece, como já dei a entender há bocado, as instituições, por mais pequenas que sejam, não só uma Santa Casa da Misericórdia, que normalmente são instituições um bocadinho maiores que a média das IPSS, as pequenas IPSS têm as mesmas exigências
que têm as médias IPSS ou as grandes IPSS, não é? O que quer dizer que exigem a disponibilidade de quem as dirige e uma atenção de grande carinho, de grande atenção, de grande disponibilidade. Ora, há pessoas, como se reformam cada vez mais tarde, porque a idade da reforma tem vindo a aumentar, e apesar das condições de saúde também terem vindo a aumentar, a subir na idade, apesar disso, é cada vez mais difícil arranjar pessoas que queiram trabalhar em regime de voluntariado para dirigir instituições deste tipo. E este é um problema grave. Ora, temos aqui um conjunto de fatores que torna este modelo difícil de continuar. Este modelo precisa de ser revisto na sua estrutura e discutido politicamente mesmo. Não é só discutido em termos de orçamento, não é só discutido nisto, não. Qual é o modelo que nós queremos para apoiar os nossos idosos, os nossos jovens que necessitam de apoio, os nossos menos jovens, mas que estão em desgraça na vida e que precisam que outros os apoiem, como os sem-abrigo, como, enfim, todos os casos sociais que é uma panóplia que nunca mais termina. Isto chegou ao fim, o modelo que nós tínhamos vindo a estudar. Vendo aqui um bocadinho naquilo que disse, e eu tinha aqui algumas questões preparadas, mas acho que o Sr. Professor também já foi cobrindo aqui alguns pontos muito importantes dos desafios da instituição, e naturalmente que aqui o modelo e o financiamento é provavelmente um dos grandes desafios, e temos visto isso na prática, efetivamente. Um, Falou que também aqui na questão da necessidade de arranjar pessoas disponíveis para este cumprir voluntariado e também de um tema que para nós é muito sensível, que é a questão dos funcionários e da valorização dos funcionários. E ia-lhe perguntar, aqui neste tópico, que é, sente que efetivamente existe uma escassez de pessoas que querem trabalhar com as pessoas mais velhas, existe uma escassez de técnicos qualificados, como é que isto no dia a dia, como é que a Misericórdia efetivamente tem conseguido com se calhar alguma falta de financiamento por parte do Estado, falta de capacidade de encontrar pessoas voluntariadas ou não assistência de pessoas com capacidade de voluntariado disponíveis, como é que se gera aqui esta questão do pessoal e dos funcionários que no dia a dia prestam os cuidados às pessoas diretamente? Olha, a primeira coisa que me apetece dizer-lhe, como comentário, é que os nossos funcionários, apesar de serem remunerados, apesar de serem trabalhadores, têm um contrato de trabalho, há uma coisa que é fundamental, é terem gostado daquilo que fazem. E como muita gente aí na rua, e dos nossos amigos, e no café, e noutros fóruns, dizem, eu não era capaz de estar ali a fazer essas coisas, custa-me muito. Essas pessoas nunca serão, não é aí já não é uma questão de dinheiro. Quer dizer, as pessoas ou gostam daquilo que fazem, ou gostam de ajudar os outros, ou gostam de cuidar dos outros que não são capazes de cuidar de si, ou não há nada a fazer. É uma questão de tempo e digo-lhe, quanto mais depressa se forem embora, melhor. Mas sente que existem pessoas suficientes na região para comatar essa falha? Essa é a questão. Essa é a questão. Essa é a questão. Nós hoje temos claramente, claro que há aqui dois aspectos. Uma situação de relativo pleno emprego que estamos a viver, mais ou menos, em Portugal, e digo relativo porque é de facto mesmo relativo, e aqui estão as minhas preocupações da área da economia na minha cabeça, levam a que haja uma certa concorrência, que a gente vai recrutar basicamente das pessoas das primeiras linhas de remuneração, do salário mínimo até mais 200 euros ou 300 euros, que é a nossa área de recrutamento. Mesmo os nossos técnicos, e então para ser técnico e vestir a camisola, ganhando
e nem quer dizer que a Misericórdia de Évora paga um bocadinho mais que as outras, não é? A diferença não é significativa, mas é simbolicamente importante. Quer dizer, na carteira das pessoas não será assim muito significativo, mas é simbolicamente importante. Mas por mil e tal euros, mil e poucas centenas de euros, andar aqui, né? Não tem, é que depois este tipo de problemas não têm horários, não é? Repare, a gente dizer entre as tantas e às tantas, claro, as pessoas formalmente têm um horário, mas os problemas às vezes não são cumpridores desses horários. Os problemas não estão a olhar para o relógio para ver as horas, não é? E as pessoas estão nas nossas mãos. Quer dizer, é preciso ter disponibilidade para isso, para pôr à frente esse interesse de cuidar, prestar atenção. Uh, Como temos tido concorrência de outros setores que pagam também na mesma linha, a restauração, a hotelaria, etc., etc., a construção civil paga um bocadinho mais neste momento. Portanto, nós temos alguma tem sido difícil encontrar pessoas. Em cidades um pouco maiores, ou aglomerados e comunidades um pouco maiores, torna-se mais fácil, como é o caso de Évora. Não chegámos a nenhuma situação ainda muito crítica, mas o que nos tem valido tem sido a imigração, tenho que dizer com toda a clareza. E digo, nós hoje já temos uma quantidade enorme de funcionários de nacionalidade brasileira. Ainda não temos a Misericórdia de Évora, ainda não tem funcionários de outras nacionalidades, designadamente asiáticas. Também já tivemos ucranianos, ou ucranianas, e o sexo é indiferente, naturalmente. Agora, por acaso, não temos. Mas toda esta instabilidade cria uma situação que eu gostaria também de introduzir aqui, que é uma rotatividade que não é benéfica. Porque as pessoas que não têm aquela camisola, não têm, mas aquela camisola é interior, não é exterior, não é? Vestida para gostarem desta função, uh, mais tarde ou mais cedo vão-se embora. Nós temos pessoas que se foram embora ao fim de um dia. Isto para não dizer que se foram embora ao fim de um mês, não é? Isso acontece com alguma frequência, não é? Porque as pessoas não se adaptam e ela, por iniciativa delas, vão-se mesmo embora. Agora, há sempre ali uma franja uma percentagem de pessoas que estão sempre a rodar. E isso não é bom. Não é a maioria, no caso da Misericórdia de Évora não é a maioria, noutras pequenas instituições até poderá ser, mas aqui não é. Eh, e olhe, vamos sobrevivendo conforme podemos. Por outro lado, não temos verbas que nos permitam, porque nós não podemos ficar a dever quando chega ao final do ano, quando termina o orçamento do ano 2023. Nós não podemos dizer, a gente ficou a dever aqui 200 mil euros. Mas depois a gente paga um dia. Isso não é. O Estado pode fazer isso. E faz. E faz sistematicamente. Mas nós não podemos fazer, nem seria consentido que o fizéssemos, os nossos credores. Portanto, nós não podemos ter despesas superiores às receitas, perdão. Não podemos ter despesas superiores às receitas. Portanto, eh, temos aqui um puzzle que às vezes não é fácil de gerir. Claro que sim, tocamos aqui em alguns pontos importantes, a rotatividade, a remuneração, provavelmente também a dignificação e a forma como as pessoas olham também para esta profissão, que precisa efetivamente de algum investimento, e que é necessário mudar, porque caso contrário, a tendência pelo menos tem vindo a ser, e não só em Portugal, mas mesmo noutros países, efetivamente, de recorrer mais à imigração, porque a população local efetivamente não quer trabalhar neste setor. E aí eu se calhar aproveitava para fazer aqui uma questão que sentimos que está muito alinhada e que noutros setores se tem vindo a notar, e gostava de ouvir também o seu professor aqui em relação ao terceiro setor, como é que vê esta situação, que é a questão da tecnologia e em que é que a tecnologia poderá ajudar e potencialmente a colmatar aqui alguns destes
destas dificuldades do pessoal, ressalvando, claro, que nós estamos a falar da relação humana e nós, apesar de pessoas que adoram tecnologia, acreditamos que a relação humana nunca pode ser substituída e que para isso terão sempre que existir pessoas. Mas gostava de ouvir um bocadinho também o que é que tem sido essa opinião, o que é que tem sido também o que a Misericórdia tem apostado e como é que vê aqui que a tecnologia poderá potenciar e ajudar aqui nos próximos anos. Pois, a Misericórdia de Évora é muito sensível à questão tecnológica e usamos a tecnologia, enfim, para tudo. Ela já está presente em tudo, está tudo informatizado, tudo em rede, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista funcional, quer do ponto de vista das faturações, quer do ponto de vista como do ponto de vista da prestação dos cuidados sociais, até inclusivamente, depois aí temos plataformas onde registramos e temos a história toda do utente, integrada e temos dos utentes atuais, dos utentes passados, com estatísticas disso tudo, quer dizer, utilizando, e tudo isto se cruza numa base de dados, temos um sistema centralizado, como estão a perceber, com servidores centrais, portanto, isto para mostrar a nossa sensibilidade e a nossa abertura, em que apostamos fortemente nisso. Agora, é como disse, quer dizer, nós estamos a falar e a tratar de um tema, por natureza, não se resolve com tecnologia, porque nada melhor que pôr a mão em cima do ombro de alguém, nada melhor que encostar o braço à cara de alguém, eh, nada melhor do que chegar ao pé de uma pessoa, tratá-la pelo nome, perguntar-lhe o que é que tem hoje. Hoje parece que não está bem disposto ou não está bem disposta. Quer dizer, isto é cuidar de quem precisa. Porque quem precisa, mais do que precisar de dinheiro, precisa disto, deste carinho, desta atenção, sentir que é pessoa, volta ao princípio, que é um ser humano, que ainda não se esqueceram que ela é um ser humano, apesar das limitações que tem. Que afinal ele é, ainda há quem o reconheça como tal, porque ele às vezes pensa que já não o reconhecem como tal. E essa é a grande questão. Nós até podíamos ser classificados e merecíamos uma medalha, somos os artistas que convertemos dinheiro em carinhos. Isto é uma arte que não é fácil. É verdade. E aí eu volto a sublinhar que efetivamente nós estamos total de sintonia que efetivamente a tecnologia não substitui a relação e apesar de haver muitas empresas que até tentam fazer robôs de socialização, eu honestamente não acredito muito nessa visão. Eu acho que a tecnologia vai retirar trabalho às pessoas e aos recursos para que depois exista mais espaço efetivamente para a relação e os exemplos que o seu professor deu claramente melhoram o dia a dia da gestão e a facilidade, imagino eu, administrativa da misericórdia. E pensando um bocadinho nisso, gostava de perguntar que de todos estes desafios que falamos até agora, como é que tem sido aqui a adaptação da misericórdia? Como é que se olha também para o futuro? O que é que se planeia? O que é que se também pode ser até talvez uma recomendação para outras instituições de coisas que efetivamente, obviamente que o objetivo seria uma mudança estrutural, aqui uma mudança de paradigma, mas como é que se tem feito aqui esta adaptação e quais são aqui os próximos passos e como é que se consegue sobreviver e continuar a sobreviver nesta realidade? A Misericórdia de Évora tem aqui uma questão que é própria, né, que é dela, é que, sendo uma misericórdia muito antiga, tem edifícios muito antigos, eh, e estão, de uma forma geral, eu fui encontrar os edifícios da Misericórdia muito desatualizados em relação às condições de hoje, que são exigidas para os dias de hoje, ou nos últimos anos. A Misericórdia de Évora precisa de um investimento considerável em renovação do seu parque edificado.
Nós temos basicamente 7 grandes edifícios, espalhados pela cidade de Évora, cria alguma complexidade na sua gestão, no seu funcionamento, serem 7. Alguns são mais recentes, mas pouco. E daí que a gente tenha investido na construção de 4.000 metros quadrados, que estão praticamente concluídos, 4.000 metros quadrados de edificado para unidade de cuidados continuados e para lar, para ERP, e outro tipo de ação social. Tem espaços para outro tipo de ação social. 4.000 metros quadrados é quase meio hectare coberto no edifício. Não é? Portanto, é uma área muito considerável, que custou muito dinheiro, foi preciso arranjar financiamento para isso, para darmos aqui e não vamos resolver tudo, mas para darmos aqui um contributo importante para a renovação do nosso edificado. Porque se eu lhe disser que o nosso lar principal, o nosso ERP principal, está no edifício originário do princípio do século XX, portanto tem 120 anos. Claro que o edifício por dentro está modificado, naturalmente, consideravelmente modificado e adaptado. Mas estruturalmente não deixa de ser a estrutura do princípio do século XX, feita com 120 anos. Além disso, até se transformou quase num símbolo na cidade, que é o recolhimento de Ramalho Barahona. É um símbolo quase da cidade, daquele edifício. Não está classificado, mas um dia até poderá estar, dada a sua importância já histórica na cidade de Évora. Portanto, eu estava-lhe a explicar isto porque temos aqui alguma contradição. Nós temos que preocupar-nos muito com o edificado para darmos melhores condições aos nossos utentes e aos nossos técnicos, porque também depois os técnicos também não têm condições de vir para exercer as suas funções, não dá o rendimento, a sua ação não dá o rendimento que devia dar por muito que eles se empenhem. E é o caso, aliás, de uma forma geral, devo fazer este elogio, eu tenho equipas aqui que são, de uma forma geral, extraordinariamente empenhadas, camisola vestida, sempre às 24 horas que se houver necessidade, mas e esse reconhecimento público eu gosto sempre de o fazer, que é uma realidade. Uh, e é o que atenua um bocadinho estas dificuldades todas, porque há pessoas que ainda se empenham, enfim, isso é sempre bom. Mas a grande questão é lançar projetos inovadores, lançar projetos de ação social inovadores e novos e inovadores. Novos e inovadores. Isso é a nossa principal função, não é propriamente andar a fazer edifícios. Não é? Reconheço isso. Mas nós temos tentado fazer as duas coisas ao mesmo tempo e temos aberto novas funções para o sem-abrigo, para a cantina social, para o apoio no domicílio, para apoio num conjunto de circunstâncias que temos vindo a desenvolver, porque essa devia ser a nossa função principal e que mobilizava os nossos esforços. Agora, Portugal é um país, infelizmente temos que o reconhecer, porque onde para fazer qualquer coisa se exige normalmente um esforço adicional suplementar, porque as estruturas com as quais temos que lidar não estão preparadas para facilitar, parece estarem mais preparadas para dificultar e criarem problemas. Eu digo parece, para não dizer que estão. Já há bocado falei nessa relação entre os serviços do Estado e o terceiro setor, né?
que deve ser mais de cooperantes, como estando como são os documentos que nós assinamos, são de cooperação, pois devemos ser todos, devíamos ser uma cooperativa, nós e o Estado, devíamos constituir uma cooperativa entre nós, pois na prática não é bem assim. Os papéis são muitos, as dificuldades são muitas. Naturalmente que as estruturas deste tipo de instituições e também da Santa Casa de Misericórdia de Évora é reduzida. A estrutura para aquilo que a gente faz, e eu estou em uma condição privilegiada para falar nisto, naturalmente até pela minha história de vida anterior, o que nós fazemos na instituição, na organização, porque não deixa de ser uma organização, e é uma organização, se fosse uma organização de natureza privada, não se fazia com tão pouca gente, nem com tão poucos dirigentes intermédios. Necessitaria de mais dirigentes intermédios, necessitaria de mais algumas pessoas. E estou a pensar mais na cúpula por um lado, para completar a direção, que é a mesa administrativa e o provedor, e estou a pensar também eh, nos próprios objetivos de funcionamento da instituição. Mas por muito que se empenhem, eles são poucos, são limitados, apesar de darem o melhor de si. Se eu lhe disser que nós temos cerca de 400 e tal atendimentos diários, acima de 400, entre 400 e 500 atendimentos diários. Alguma coisa que fazemos a alguém. Atendimentos diferentes, não é à mesma pessoa, não é? Claro, alguns são internamentos, são que nós temos, não é? Nesses internamentos que temos, claro, esses são os mais pesados, são aqueles que precisam de mais cuidado, mais investimento, mais pessoas, mais meios. E depois temos um conjunto, enfim, de pessoas que vão rodando, que vão aparecendo e problemas que vão aparecendo. E temos também uma parte que ainda não vos falei, mas no caso da Misericórdia de Évora é importante e faz um bocadinho aqui a diferença da Misericórdia de Évora também, que temos um hospital. Nós sempre tivemos um hospital regional. O Hospital do Espírito Santo era um hospital da Misericórdia até ter sido nacionalizado em 1975. Portanto, tivemos esse hospital em Évora, o único hospital que fazia um serviço público mesmo, do final do século XVI até 1975. Portanto, tivemos 4 séculos essa atividade hospitalar. Depois, 30 anos depois, fizemos um pequeno hospital também, que mantemos ainda hoje, com capacidade cirúrgica, com internamento, mas é um pequeno hospital, efetivamente, mas que, enfim, ainda dá 60 mil consultas por ano, ainda faz 2.000 cirurgias por ano, e tem, apesar de tudo, tem alguma expressão aqui, na zona, como hospital regional. Aí também temos essas pessoas vão, digamos, dentro desse sistema, também vão ao nosso atendimento e procuram-nos para porque procuram-nos o apoio nessa área. A saúde é um bocadinho mais mãos largas, como eu há bocado já deixei entender, mãos largas a financiar as suas atividades, do que é o terceiro setor para financiar quem precisa e não tem nada, não é? É aí para o outro lado há sempre um bocadinho mais de dinheiro. E é o que nos faz dar aqui alguma tranquilidade para olharmos para isto tudo, também vos devo dizer. É termos essa frente aberta também. Mas eu acho que estou aqui num ponto que era muito interessante falarmos um bocadinho e que já tenho falado com algumas pessoas que inicialmente o financiamento para o terceiro setor pensava que as pessoas iriam chegar a estas ERPIs de uma forma se calhar menos dependente do que aquilo que chegam hoje em dia. E o financiamento da saúde é efetivamente para pessoas que estão, se calhar num estado de saúde mais agravante, ou que precisam de mais cuidados médicos, uma permanência maior, e não houve, se calhar, e lhe perguntar na realidade que conhece da misericórdia, efetivamente notou-se este agravar da dependência das pessoas que estão em ERP, o mesmo serviço de apoio domiciliário, e não houve depois este acompanhamento no financiamento face ao que acontece, por exemplo, na saúde. Qual é a sua opinião em relação a isso? Tem toda a razão, isso é uma evidência nacional, quer dizer, não é da Misericórdia de Évora.
E é estranho como é que os poderes instituídos não, não reconhecem em termos práticos essa situação. Há 20 anos ia-se para um lar com uma malinha de mão, andando, e não foi há muito tempo, há 20 anos. Não é preciso ir mais longe. E tenho aqui um ou outro funcionário que viveu essa época ainda. Tenho aqui funcionários que viveram essa época. Tinha 66 anos, tinha 65, tinha, não sei, ou tinha 60 e tal anos, e ia passar os últimos dias de vida porque ali cuidam de mim até ao fim. Posso estar descansado até ao fim da vida. Hoje as pessoas vamos primeiro os aspectos objetivos. É difícil arranjar alguém que queira entrar antes de ter perto de 90 anos. A idade típica de entrada anda nos 88, 89, 90. Ainda há dias metemos pessoas com 100. A idade típica dos residentes em lar, na Misericórdia de Évora, são 92, 93 anos. Portanto, estamos a ver que são pessoas que, se alguns ainda conseguem fazer qualquer coisa, grande parte deles são dependentes. Hoje, uma ERP, estrutura residencial para pessoas idosas, que é o que quer dizer ERP para os nossos ouvintes, não é propriamente um lar. É muito mais perto de uma unidade de cuidados continuado. E continua a ser paga como se fosse um lar, como se fosse um hotel, quase como fosse para cobrir a hotelaria. Não, hoje a hotelaria para nós é simples, a alimentação, o alojamento e não sei, enfim, isso é simples e é relativamente económico. O problema são os outros cuidados de saúde, de medicação, de acompanhamento, de não ser capazes de desenvolver devidamente as suas atividades da vida diária, as AVDs, eh, porque não são, precisam de ajuda, mesmo que estão internados, mas também se passam mesmo em casa. Porque hoje, de facto, Portugal conseguiu este fenómeno de conseguir prolongar a esperança de vida de forma fantástica. É uma realidade. E tem que ser dito assim com estas palavras. Mas isso quer dizer que as pessoas, quando precisam, precisam mais. Isto é, quando caem, a queda é maior. Quando caem na situação de precisarem de apoio, precisam de muito mais apoio do que precisavam há 20 anos atrás. Portanto, resumindo e repetindo, hoje uma ERP é praticamente uma unidade de cuidados continuados de longa duração. E é paga como se fosse uma ERP, um alojamento que as pessoas dormiam e comiam. Na sua opinião, qual é o papel que a prevenção, aqui neste caso, a atividade física e cognitiva, pode ter aqui também no fator não só da dependência das pessoas, mas também até do ponto de vista eventualmente económico para a própria instituição e o que é que hoje em dia a Misericórdia também faz, que já tivemos a oportunidade de falar também com a equipa técnica, sabemos que tem aqui já muitas coisas que faz no dia a dia, mas qual é que tem sido aqui a aposta, efetivamente, na prevenção e qual é o impacto que depois isto pode ter no dia a dia e nas operações da instituição? Bom, nós conseguimos ter, nós temos também muita procura. Eu não gosto nada de me vangloriar, mas isto é uma evidência, acontece, de modo que posso dizê-la, sem, sem grandes riscos, né, de sentir mal-estar. Nós temos muita gente que vem de outros lares para os lares da Santa Casa da Misericórdia, né? Porque nós mantemos um corpo de técnicos, quer de animadores, de animadores, de psicometricistas, de fisioterapeutas, de psicólogos, de assistentes sociais, que residem no lar nas ERPs com os utentes e que todo o dia fazem atividades. Todos os dias, o programa não há, eh, é só perguntar qual é o programa de hoje, não é? Ou qual é o programa da manhã. Cá não sei quantas atividades por dia, muitas.
E a maioria delas são desenhadas com as preocupações que mostrou para prevenir a degradação, para prevenir e para manter as qualidades e condições de vida das pessoas e manter a mente, quer do ponto de vista psíquico, quer do ponto de vista físico. Uh, Quer do ponto de vista fisiológico, quer do ponto de vista também de, de não se aborrecerem de estar sem fazer nada. Nós não temos propriamente salas nos nossos lares onde as pessoas estão sentadas o dia inteiro. Isso não é, nos lares da misericórdia, não é isso. Eles podem sentar-se, naturalmente, não estão proibidos de o fazer e estarem o tempo que quiserem. Mas não é essa a atividade diária dos nossos lares. As atividades diárias são outras. Se alguns já não se sentem com forças, com vontade, com disposição para participar nelas e preferem estar um bocado sentados ou um dia sentados, pois estão. Mas não é isso. Isso é um bocado o que se faz. Agora, isso tem que ter encargos, repare. Esta equipa custa umas centenas de milhares de euros por ano, não é? Mas a gente não prescinde dela porque aquilo não é nenhum depósito de pessoas idosas. E desculpem ser violento com esta expressão. Não pode ser. Não podemos deixar que seja. Não podemos deixar nem sequer que o Estado deixe que seja assim, porque não dá o dinheiro suficiente para deixar de ser assim. E é nessa missão que nós também trabalhamos, Sr. Professor. Para terminar aqui, mais duas questões rápidas. Falamos aqui nas atividades e naturalmente que é é a nossa área, não é? A Active que criou aqui uma plataforma de atividades para ajudar as equipas. De que forma é que acha que a Active pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos utentes que hoje em dia estão na instituição e também a performance hoje em dia dessa equipa que trabalha diariamente para criar estas atividades para o público-alvo. Olha, eu não sei, mas tudo aquilo que puderem fazer é bem-vindo. Eu costumo responder assim. Tudo aquilo que puderem fazer é bem-vindo. A gente nunca abre as portas a toda a gente. A Actif, naturalmente, até já as abrimos. Eu estou aqui convosco. Pois já as abrimos, pois não sei bem o que, mas vamos a isso. Vamos pôr a imaginação a trabalhar para ver o que é possível fazer. Bem, muito obrigada. Uma última questão, Sr. Professor, aqui, que recomendações quer deixar a outras instituições, profissionais, sociedade em geral, aqui sobre estes tópicos? Governo, talvez, já fizemos aqui algumas também, alguns apelos a isso, mas aqui umas últimas palavras para também as pessoas que nos estão a ouvir. Que recomendações deixava-se? Reflexões. Às instituições, deixava-lhe uma recomendação que é não desistam. Continuem a lutar. Reclamem, barafustem, mas nunca desistam. Como devem saber, com esta problemática toda, nos últimos anos, também algumas instituições têm fechado portas e outras vivem momentos muito, muito difíceis. Mas não desistem, lutem, barafustem, reclamem. É preciso manter viva essa voz, esta chama de luta para que as coisas melhorem, para que as coisas mudem, para que os nossos utentes que precisam de nós, esse sim, é a nossa razão de existir e de trabalhar e de estar aqui, que justificam isso tudo. Para a sociedade em geral, olhem com mais atenção para o terceiro setor. Olhem com mais atenção, porque todos precisam. O terceiro setor não é só um problema do subsídio de inclusão, do subsídio do rendimento social de inserção, do não sei quê, enfim, subsídio disto, subsídio daquilo, subsídio do outro. Não é. Isso é matemática, é contabilidade pura. O terceiro setor é cuidar de quem precisa, é cuidar de quem precisa e só se faz com pessoas, com organização, com objetivos e com estruturas que já têm alguma experiência também nessa área, que se torna mais fácil desempenhar então essas funções. Sobretudo, muito obrigada, por ter estado connosco hoje.
Desejamos que continuemos aqui a falar, aqui continuemos em conjunto nesta missão de naturalmente dignificar o terceiro setor, o trabalho que se tem feito nesta área, valorizar os técnicos e os profissionais e os voluntários também à frente destas instituições e que todos os dias cuidam das pessoas mais velhas e como referiu e é necessário todos nós todos temos pais, avós e um dia também vamos precisar deste cuidado e por isso é importante que todos nós também tenhamos atenção a isso. Muito obrigada, e até uma próxima vez. Eu é que agradeço a vossa atenção e muito obrigado. Foi um prazer estar convosco e foi um prazer ter participado. Espero ter feito algumas declarações úteis e espero ter contribuído para o sucesso do vosso programa e do vosso projeto. Muito obrigada.